Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Interessante, uma curiosidade para passar para vocês é que Atos dos Apóstolos, quando foi lá para escolher esse nome, Atos, na verdade o nome não seria Atos dos Apóstolos, mas o nome seria Atos do Espírito Santo. Porque claramente nós vimos, através do capítulo 1 até o final do capítulo de 28, realmente o Espírito Santo de Deus operando através da igreja, usando homens, usando pessoas, fazendo milagres, operando maravilhas e conduzindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o termo de curiosidade, Atos dos Apóstolos não seria denominado Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Posteriormente, através de uma discussão, preferiram colocar esse nome, Atos dos Apóstolos. E nossa aula de hoje iremos falar do capítulo de número 2, versículo de número 42, que diz exatamente o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse verbo aqui, perseveravam, se a gente for buscar uma tradução lá do grego, é até mesmo uma tradução da Vulgata Latina, em latim, que é uma tradução da Bíblia na língua do latim, ele traz a ideia dessa perseverança como se fosse aquele soldado numa guerra, onde mesmo ferido, mesmo sofrendo dificuldade, mesmo sofrendo obstáculos, esse soldado ele não se entregava e ele prosseguia mais e mais e mais. Então, numa tradução do grego, até mesmo do latim, perseverança, perseverava, traz essa ideia de um soldado numa guerra onde ele ia enfrentando as dificuldades. Logicamente que nós, como os cristãos, estamos enfrentando diariamente as nossas guerras, as nossas batalhas. E é importante seguir este exemplo dos apóstolos, esse exemplo dos crentes da igreja primitiva, que mesmo diante das adversidades, nós não devemos nos render. Nós não devemos fraquejar, nós não devemos entregar os nossos pontos, mas pelo contrário, vamos resistir prosseguindo pela graça e misericórdia de Deus nesses dias difíceis ao qual nós estamos enfrentando e qual nós iremos enfrentar. Outro ponto interessante que eu quero trazer dentro desse verbo perseveravam, perseverança, sem ferir a hermenêutica, a exegese, é que eu percebi que perseveravam também ele é sinônimo de equilíbrio. Mas como assim equilíbrio? Equilíbrio me veio a ideia, me vem a concepção da ideia daquele equilibrista de circo. Se você prestar atenção, o grande segredo do equilibrista de circo é que tem uma haste e um prato, uma haste e um prato. E o grande segredo de todos esses pratos ficarem girando é que o equilibrista ele não deixa em nenhum momento um prato ficar sem girar. Ele gira todos os pratos ao mesmo tempo. Trazendo essa ilustração sobre equilíbrio, é exatamente isso que o cristão deve fazer. Ele deve trazer um equilíbrio na oração, um equilíbrio na doutrina dos apóstolos, um equilíbrio na comunhão. E o que vem a ser esse equilíbrio? É que você deve girar a todo momento todas essas concepções que o cristão deve ter. Então o cristão vai rodar o prato da oração, depois ele vai rodar o prato da leitura da palavra, depois ele vai rodar o prato da comunhão, o prato do partir do pão, ele vai voltar novamente rodando todos os pratos ao mesmo tempo. Ou seja, nenhuma vez o cristão vai deixar de orar, vai deixar de ler a palavra, vai deixar de ter uma comunhão. Ele vai fazer isso na sua vida cristã sempre. Então, este equilíbrio, ele tem a ver o quê? Em você manter todas essas concepções da oração, da leitura da palavra, da comunhão, no partir do pão ao mesmo tempo. Era isso que a igreja primitiva fazia. Eles enfrentavam um momento mau, mas constantemente eles tinham comunhão, eles oravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão no partir do pão. Quando o texto aqui fala de doutrina dos apóstolos, está falando de ensinamento, de fundamento da palavra. As nossas doutrinas cristãs, elas têm fundamento nos ensinos apostólicos, ao qual estão no Novo Testamento. Então, o nosso fundamento de fé, ele está baseado
no Novo Testamento, dos ensinos dos apóstolos. O Antigo Testamento, na verdade, ele é uma sombra, uma promessa do que se cumpriu no Novo Testamento. E ele tem igual importância como Bíblia Sagrada também. Mas os princípios e fundamentos do cotidiano da igreja cristã, especificamente, eles foram colocados pelos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, uma das regras de fé nossa é saber os ensinos dos apóstolos, seja de Paulo nas suas epístolas, seja de Pedro, seja de João, seja nos evangelhos e nas epístolas em gerais e também no livro de Apocalipse. Portanto, nós devemos o quê? Estarmos fundamentados também nos ensinos apostólicos, dos ensinos doutrinários, dos ensinos que foram trazidos através do Novo Testamento. Então, um dos pontos principais da igreja primitiva é que eles estavam desenvolvendo esses ensinos que estavam sendo trazidos pelos apóstolos. Portanto, diz aqui, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Outro ponto importante é a comunhão com os irmãos. A igreja primitiva, ela tinha uma comunhão. Eles estavam sempre juntos, seja em oração, seja no partir do pão e seja também nas dificuldades. Ou seja, era uma igreja que, apesar das suas diferenças, e boa parte, ela era uma igreja unida. Hoje em dia, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Essa igreja é uma igreja invisível, que nós não conseguimos ver e mensurar. Mas também você faz parte da sua igreja local, da sua comunidade. E ali tem pessoas de diversos tipos, diversas maneiras de ser. Apesar das suas diferenças, seja ela diferenças sociais, seja ela diferenças estudantis, seja ela diferenças de que espécie que for, a comunhão tem que ser mantida. Na igreja não existe um melhor ou superior ao outro. Existe sim irmãos em Cristo que vão estar juntos. Eu costumo utilizar a seguinte frase: o mundo, ele coloca divisões entre classes. O mundo, ele coloca divisões entre pessoas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, ele equipara todos. Ou seja, aquele que é são e aquele que é enfermo, no Evangelho, eles são pessoas iguais. Então, o cristianismo, ele traz isso. Ele traz que todos nós somos iguais. Então, apesar de na igreja que vocês frequentam, na comunidade que vocês estão inseridos, pode existir pequenas diferenças que este mundo dá. Na verdade, apesar dessas diferenças, vocês são irmãos em Cristo e devem manter uma comunhão, não se considerando um maior ou melhor do que o outro, mas sempre estar em comunhão juntos. Outro ponto importante que a igreja fazia ao mesmo tempo era a oração. O cristão deve estar sempre orando diante de Deus, sempre buscando ao Senhor, sempre estando em comunhão através da oração, conversando com o Pai e também orando um pelos outros. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, eles estavam sendo fundamentados na doutrina dos apóstolos e ao mesmo tempo eles oravam e ao mesmo tempo eles tinham comunhão. Outro versículo interessante se encontra lá no 47, que diz que a igreja, eles louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse versículo eu quero trazer atenção porque nos dias que nós estamos vivendo, sempre aparece algum com alguma ideia mirabolante, alguma ideia miraculosa, alguma ideia assim, agora eu tenho o método correto para fazer a sua congregação crescer. Agora eu tenho um método correto para aumentar o número de membros de fiéis para a sua igreja. E aqui nós vemos no versículo 47 que diz que era o Senhor que acrescentava o número de fiéis à igreja. Eu costumo dizer, nenhum método é tão eficaz quanto é feita pela direção de Deus. Então, qualquer método, seja de evangelismo, seja para crescimento ou não, ele tem que ser feito sob a direção e orientação do Senhor. E de onde vem essa orientação do Senhor? Através da sua palavra. Então, que nós possamos crescer, não pelo que nós achamos, mas sim pelo que está escrito e explícito na palavra de Deus.
Que Deus te abençoe, que você venha ter uma semana abençoada. Um forte abraço, tudo de bom sempre.